Aleluia. Bom dia. Graça e paz. Como o pastor disse, meu nome é Daniel. Obrigado. Como o pastor disse, meu nome é Daniel. Pode se sentar, por favor. Eu desenvolvo um trabalho missionário em Uganda desde 2013 e tem sido um bom tempo para lá. Aqui, acho que alguns de vocês não me conhecem, mas essa é a minha igreja. Eu sou membro dessa igreja desde 2008. Morei nessa igreja por quase 3 anos. Eu servia ao Senhor aqui, nos banheiros, limpando o chão, limpando as cadeiras, na limpeza geral. E pastor João é meu tutor espiritual, me acolheu em uma época muito difícil da minha vida. Eu não tinha nem lugar para ficar, ele me convidou para morar aqui na igreja e cuidou de mim como um pai cuida de um filho. E eu sou muito grato à sua vida, pastor João, muito grato mesmo. Nós estamos debaixo de uma boa liderança. É um prazer rever algumas pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Barbante, como o pastor disse. Sou seu amigo, sou seu irmão em Cristo. E eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus essa manhã. Eu acredito que eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você essa manhã. Eu gostaria que você abrisse lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. Nós vamos falar sobre algumas coisas que nós já conhecemos, são familiares para nós. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado por essa liderança. Obrigado por cada pessoa que está aqui essa manhã. Eu oro, Pai, pela Tua graça. Oro pela Tua unção, Pai, em nome de Jesus. Quero glorificar o Teu nome, meu Pai. Eu oro pela Tua presença manifesta. Oro pela manifestação da Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me rendo totalmente a Ti, eu oro por inspiração. Eu oro, Pai, por habilidade para pregar a Tua palavra com clareza. Em nome de Jesus, Pai, eu me entrego nas Tuas mãos. Aleluia. Você está lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, deixa a Bíblia aberta. Como o pastor disse, e eu também disse, eu sou um missionário, trabalho em Uganda desde 2013, Deus me chamou para fazer missões, Ele me chamou para fazer parte da grande comissão, e é um grande privilégio para mim. E eu quero dizer para você essa manhã que você também tem essa obrigação de fazer parte da grande comissão. A grande comissão, ela não é uma comissão evangelística, não foram evangelistas que receberam a grande comissão. A grande comissão foi passada para a igreja. A grande comissão é uma comissão apostólica. Nosso destino são os céus, mas a nossa missão é manifestar os céus aqui na terra. Nosso destino são os céus, mas a nossa missão é manifestar os céus aqui na terra. Esse é o propósito de Deus desde o princípio. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele pôs Adão e Eva no jardim do Éden e Ele deu algumas ordens. Domine, sejam frutíferos, sejam férteis, multipliquem, subjuguem a terra. Em outras palavras, colonize a terra com a cultura daqui do céu. O Éden era um pedaço do céu aqui na terra. Era aquilo que Deus planejou. Mas sabemos que a autoridade do homem foi perdida quando ele pecou. Deus ele disse, olha, a chave da casa está aqui com você, Adão. Cuida da casa, cuida do jardim. Mas quando Adão pecou, essa chave da casa passou para Satanás. Nós sabemos que Satanás ele chegou diante de Jesus, tentando, dizendo, se prostrado me adorares, eu te darei a autoridade dos reinos, porque me foi dada. Nós sabemos que Jesus Cristo também desceu às regiões mais baixas da terra e tomou a chave do Hades, tomou a chave do inferno, e apareceu ressurreto para nós e disse, chave da casa está de volta aqui. Aquilo que eu comissionei vocês para fazerem lá no começo,
faça discípulo de todas as nações, vai a toda a terra, espalhem, propaguem o reino, propague a cultura daquilo que eu estabeleci, propague os céus, porque Deus escolheu o homem para dominar a terra. A Bíblia fala que os céus Ele fez para Ele, mas a terra Ele a deu para o Filho dos homens. A terra é nossa, nós fomos feitos para dominar. E quando a Bíblia fala que nós fomos feitos para dominar, nós sabemos que não é dominar sobre uns aos outros, mas dominar sobre tudo aquilo que se levanta contra nós. Nós temos a autoridade para dominar tudo aquilo que se levanta contra nós. A autoridade, ela está embutida na comissão. A autoridade, ela está embutida na comissão. Quando Jesus ele apareceu para os discípulos, já ressurreto, ele disse: toda autoridade me foi dada, tanto nos céus quanto na terra. Portanto, agora vá e faça discípulos. Conforme nós abraçamos a comissão, nós abraçamos a autoridade que existe nela. A autoridade é diferente de poder. A autoridade é diferente de poder. A autoridade, ela nasce da comissão. O poder, ele nasce do encontro. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Até que do alto vocês tenham um encontro com o Espírito Santo. E o poder nasce dali. Vocês estão aqui? Para a gente entender melhor o plano de Deus para esse tempo que a gente está vivendo, a comissão que Ele nos confiou, nós precisamos entender, contextualizar um pouco e voltar lá para a época de Jesus para a gente entender um pouco melhor a comissão apostólica que nós estamos debaixo dela. Sabemos que a palavra apóstolo, ela vem do grego apostelo, quer dizer aquele que é enviado. Mas, naquela época, no Império Romano, apóstolo, ele era um militar. Jesus, ele trouxe essa palavra, eu acredito que por causa desse exemplo, desse militar que existia no Império Romano. Um apóstolo era um militar do Império Romano, ele era uma pessoa incumbida de ir a um terreno que já foi conquistado por Roma e estabelecer a cultura de Roma naquele local. Então ele ia com linguistas, ele ia com arquitetos, ele ia com pessoas especializadas para transformar aquele terreno que já foi conquistado em uma Roma, para que quando o imperador viesse, ele se sentisse em casa. Nós estamos debaixo de uma comissão bem parecida. Nós fomos chamados para manifestar os céus aqui na terra. Fomos chamados para mudar o ambiente que está à nossa volta. Nós temos a responsabilidade de mudar aquilo que está à nossa volta. E preparar o caminho para que o nosso rei venha e se sinta em casa. Missões, a obra de Deus, ela começa dentro de nós em primeiro lugar. Primeiro nós temos que mudar a nossa cultura, o nosso padrão de pensar, o nosso padrão de viver, para que Deus habite dentro de nós de uma forma plena. Porque sabemos que o Espírito Santo já está dentro. Ele vem sobre, mas ele está dentro. Mas existem níveis da presença, existem níveis de intimidade com o Senhor. Ninguém aqui ainda chegou na plenitude daquilo que Deus tem. Nós estamos caminhando para a plenitude. O único motivo que a gente não vai ficar louco lá em cima é porque tem um lá em cima, uma montanha tão grande que a gente vai passar a eternidade inteira e a gente não vai conseguir nem abraçar o pé dele. Então ele nos satisfaz, toda vez que a gente chega mais perto dele, ele se apresenta. Aleluia. Obrigado, Senhor. Então nós estamos debaixo de uma comissão apostólica. Fomos chamados para mudar cidades, fomos chamados para mudar comunidades, fomos chamados para mudar as nações. Mas, em primeiro lugar, nós temos que mudar a nós mesmos. Missões e a obra de Deus, ela começa dentro de nós. Dentro de nós. A Bíblia fala, renove a sua mente.
para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a gente experimente a plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter uma mente renovada. A mente renovada, ela é uma plataforma para a manifestação do reino. A mente renovada, ela é uma plataforma para a manifestação do reino. A mente, ela é digna de ser renovada, porque se ela não fosse digna de ser renovada, Deus não tinha dito, renove a sua mente. Para que a gente experimente a plenitude daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter uma mente renovada. A mente renovada, como a gente sabe que a nossa mente está sendo renovada? Como a gente sabe que a nossa mente foi renovada? Quando as coisas celestiais começam a se tornar naturais para a gente. Quando o ilógico começa a se tornar lógico. Quando o impossível começa a se tornar possível aos nossos olhos. Porque para Deus não existe sobrenatural e natural. Para Deus é só natural. Deus não tem essa distinção. Para Deus operar um milagre é mais fácil do que para a gente respirar. Então Deus, Ele quer que a gente mude a perspectiva, do modo que a gente olha para a vida. Ele quer que a gente mude a nossa ótica. Quando nós renovamos a nossa mente, nós renovamos a nossa ótica em relação à vida. E nós começamos a olhar as coisas de uma perspectiva divina. E aqui em Efésios capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração. Essa palavra coração no grego, ela pode ser traduzida por mente. Uma tradução mais fiel, ela vai traduzir mente. Iluminados os olhos do vosso entendimento, algumas traduções dizem entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Aqui a Bíblia está dizendo que nós precisamos do espírito de revelação e sabedoria, para que nós possamos compreender, primeiro, a esperança do nosso chamamento, a herança que nós temos nos santos e a grandeza do poder de Deus. Eu quero focar aqui mais hoje na herança que nós temos nos santos. O espírito de revelação, ele é extremamente necessário para que a gente compreenda aquilo que nós herdamos. O espírito de revelação, ele não tem poder de criar as coisas. O que o espírito de revelação ele faz? Ele desvenda. Ele desvenda uma verdade que sempre esteve ali, mas talvez ela estava oculta aos nossos olhos. Então o espírito de revelação, ele desvenda uma verdade, ele desvenda um princípio. E toda vez que o espírito de revelação ele desvenda um princípio da palavra aos seus olhos, isso é um convite para que você venha e conheça ele daquela forma. Deixa eu tentar desse lado aqui. Toda vez que o espírito de revelação, ele desvenda uma verdade bíblica, um princípio bíblico aos seus olhos, isso é um convite para que você experimente Ele daquela forma, para que você experimente Deus daquela forma. Quando Deus diz, eu sou o Senhor teu pastor, nada te faltará, é um convite que Ele está dizendo. Fala, venha e me experimente dessa forma, venha e conheça essa característica da minha natureza. E se nós já tivermos experimentado a provisão de Deus, nós não temos o direito de duvidar da provisão dEle. Se nós temos conhecido Ele dessa forma, nós não temos o direito nem de desenvolver padrões de pensamentos que contradizem essa verdade. Então nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado para nós compreender aquilo que nós herdamos de Deus. E hoje eu quero dizer algo para você. Talvez você já venha escutando isso várias vezes, e eu vou dizer de novo hoje. Nós herdamos o reino de Deus. Nós herdamos o Espírito Santo. Isso é uma das coisas mais importantes que nós podíamos ter herdado. Nós carregamos a presença do Espírito. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos dessa terra. Jesus ele disse, aquele que subiu é o mesmo que desceu, e é aquele que está nos céus. João capítulo 3, versículo 13. Aquele que subiu, aquele que desceu, é o mesmo que subiu.
a saber, aquele que está nos céus. Ele não tinha sido ressurreto ainda. Jesus, ele estava aqui na terra, vivendo nessa terra, mas a realidade interna dele e a realidade que estava em volta dele era uma outra realidade. O mesmo que subiu é aquele que desceu e é aquele que está nos céus. A realidade de Jesus era uma realidade celestial. Ele vivia nos céus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 28, a primeira revelação que nós temos da casa de Deus. É a primeira revelação que nós vemos, é a primeira revelação que a Bíblia traz a respeito da casa de Deus. E a Bíblia fala que Jacó teve uma visão, ele viu os céus abertos, e ele viu uma escada, anjos descendo e subindo, e Deus sobre a escada. Não tinha edifício nenhum, não tinha uma casa. O que fazia aquele lugar ser a casa de Deus era a própria presença do Altíssimo, anjos descendo e subindo sobre Jacó. E tem uma coisa muito interessante, quando ele acaba de ter essa visão, ele traz algo que me chama a atenção. Primeiro ele diz assim: quão temível é esse lugar! O Senhor estava aqui e eu não sabia. É possível o Senhor estar na plenitude, com os céus abertos em um local e você não perceber. E depois ele continua dizendo: essa é a casa de Deus, o portão dos céus. A casa de Deus é o portão dos céus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Em outras palavras, não sabeis vós que sois a casa de Deus, e o templo de Deus que sois vós é santo? Se alguém tentar destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos a casa de Deus, sabemos disso. Antigamente Deus habitava numa arca, depois ele começou a habitar num templo, hoje ele habita dentro de nós. Nós carregamos a presença do Altíssimo, nós carregamos os átrios do Altíssimo, nós carregamos o Santo dos Santos, nós moramos nesse lugar. Jesus, ele veio padronizar a vida cristã, ele veio padronizar o cristianismo. Como Jesus viveu, nós podemos viver. Os portões dos céus são a casa de Deus. Interessante isso. Os portões dos céus são a casa de Deus. E esse é o motivo porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Porque nós carregamos os portões dos céus. As portas do inferno não prevalecem contra nós, porque dentro de nós está o portão dos céus. Quando nós ministramos debaixo da unção, debaixo da presença do Espírito, nós ministramos da eternidade em direção ao cronológico. Da eternidade em direção ao cronológico. E Natanael veio ter com Jesus Cristo. Jesus disse: bem-aventurado é você, aí está um israelita no qual não tem dolo. Ele disse: verdadeiramente você é o Messias. E Jesus respondeu: porque eu disse que você estava debaixo da figueira, você está crendo que eu sou Messias? A partir de agora, você verá os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Mesma visão de Gênesis capítulo 28. A partir de agora você verá os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Nós vemos em Isaías capítulo 28, capítulo 64, no versículo 1, ele fazendo uma oração profética, ele dizendo: ah, se fendesse os céus e descesse, ah, se fendesse os céus e descesse. Essa oração foi respondida, na onde? No batismo de Jesus Cristo. O céu se rasgou, e o Espírito Santo veio, ele desceu e pousou sobre Jesus Cristo e permaneceu. Jesus, ele vivia numa realidade de céus abertos.
E Jesus, como eu disse, ele veio padronizar o cristianismo. Ele veio mostrar para nós o jeito que nós podemos viver. Ele veio padronizar o ministério. Ele veio padronizar a vida cristã. Ele era um perfeito cristão. Ele veio mostrar para nós o que um homem cheio do Espírito e cheio da palavra é capaz de fazer. Um homem sem pecado é capaz de fazer. Ele disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu fiz e ainda as farás maiores. Não sei quanto a você, mas eu ainda não cheguei no nível de Jesus Cristo. Para ser bem sincero, estou buscando o nível de Jesus Cristo para mim, depois eu vou galgar o próximo nível. Fazer obras maiores, é verdade. Mas, queridos, o que mais me chama a atenção na palavra nesses dias tem sido Jesus Cristo de Nazaré. O ministério dos apóstolos me chama a atenção, mas Jesus Cristo e o Espírito Santo é o que mais me chama a atenção, porque Ele é o modelo de ministério, Ele é o modelo de vida cristã. Aquilo que Ele fez é possível fazer, porque se Ele tivesse feito o que Ele fez como Deus, eu estaria impressionado. Mas sabendo que Ele fez, as coisas que Ele fez como homem, eu me sinto desafiado. Sabendo o que Ele fez como homem, eu me sinto desafiado. Porque Ele disse, Ele impôs os parâmetros, Ele estabeleceu os parâmetros. Vocês podem vir até aqui. O Espírito de revelação ele é extremamente necessário para que a gente cresça em Deus. Ele é um convite à intimidade. Porque a partir do momento que você pega os princípios que estão sendo revelados aos nossos olhos, e você quer aplicar eles, sem a presença do Altíssimo, possa ser que eles tenham resultado. Porque Deus ele tem compromisso com a palavra. Mas ele não terá um impacto tão forte, como se você, não terá um impacto tão forte, se você não estiver devoto. Os princípios eles podem funcionar sozinhos, mas Deus não nos desenhou e não os desenhou para que eles funcionem sozinhos. Os princípios eles são um convite para que a gente conheça Deus de uma forma melhor, de uma forma mais profunda. Porque princípio sem intimidade, ele é o caminho para a religião. Princípios sem intimidade, revelação sem intimidade, ela vai nos levar a ser profissionais. Nós vamos saber como fazer, mas nós vamos ter comunhão com o Pai. E Deus não nos chamou para ser profissionais. Deus nos chamou para ser filhos, para ter comunhão, para ter intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Êxodo capítulo 33, versículo 13, Moisés orou: revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Esse é o propósito da revelação. Para a gente conhecer Ele melhor. Se alguém se gloriar em algo, glorie-se nisso. Em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Como eu disse, Jesus ele veio padronizar o cristianismo. Toda forma que Ele se apresenta, toda vez que Ele se apresenta de uma forma aos nossos olhos, aquilo ali é um convite a experimentar a sua natureza. O Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é o nosso pastor. Tem várias características da natureza dEle que Ele quer que nós nos aprofundemos naquilo. E a partir dali, quando nós recebemos essa revelação, a nossa perspectiva de vida, ela tem que ser transformada. Nós herdamos os céus abertos. Nós herdamos o reino de Deus. Lucas capítulo 12, a Bíblia diz, Jesus dizendo para os discípulos: não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai vos confiar o reino. Os céus se abriram sobre nós também, sabemos que o céu se abriu no Pentecoste, sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Sabemos que Jesus Cristo apareceu para os discípulos, soprou o Espírito Santo dentro deles. Nós vivemos numa atmosfera de céus abertos. Mas você sabe que muitas vezes o céu
fechado na vida de um cristão está entre os dois ouvidos. Muitas vezes, o céu fechado na vida de um cristão está entre os dois ouvidos. Está na mente. Quão bom seria você saber hoje que os céus estão abertos sobre você. Anjos descendo e subindo, a presença de Deus. O que quer dizer anjos descendo e subindo? Anjos vindo com uma missão. A Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para o nosso auxílio, vindo com uma missão, subindo, buscando mais missão, descendo, vindo com outras missões, subindo, buscando mais missão. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quão bom é você viver numa atmosfera de céus abertos. Sabemos que Deus ele nos pôs nesse local. Nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que desceu, é o mesmo que subiu e é o mesmo que está nos céus. Ele veio padronizar, queridos. Como Ele era, nós podemos ser. Nós podemos viver numa atmosfera diferente, nós podemos viver numa dimensão diferente. O salmista Davi entendeu isso mesmo na antiga aliança. Salmo 116, versículo 9, ele disse: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Invocarei o seu nome e beberei do cálice da sua salvação. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nós fomos chamados para andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nós fomos chamados para manifestar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é uma das maiores comissões que nós temos, manifestar os céus aqui na terra, porque o nosso destino é o milênio, nosso destino são os novos céus e a nova terra, mas a nossa missão é manifestar os poderes do século vindouro. A nossa missão é manifestar um reino que é inabalável, que é imbatível, o domínio dele não tem fim. Nós estamos inseridos nesse reino, e a nossa missão, a nossa responsabilidade é manifestar esse reino e mudar a vegetação que está ao nosso redor, porque a Bíblia diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Não seria uma lagoa parada, não seria um mar morto, mas do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Um rio, conforme ele vai fluindo, ele vai mudando a vegetação que está ao seu redor. A nossa realidade ela é celestial. Estamos aqui, mas não somos daqui. Deus ele estabeleceu a igreja entre esses dois mundos, eternidade e cronológico. Nós somos a única raça de seres que está estabelecida entre esses dois mundos. A Bíblia fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Jesus Cristo. Deus escondeu esses tesouros não de nós, mas para nós. Deus escondeu esses tesouros não de nós, mas para nós. O mundo não tem acesso porque eles não querem. Mas toda vez que um pecador se arrepende, ele começa a ter acesso a essas coisas. Depois ele entra num processo de conhecer a Deus de glória em glória, de revelação em revelação, degrau em degrau. Mas Deus escondeu essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelou a nós, os pequeninos. Nós temos acesso ao reino de Deus. A Bíblia fala que é a glória de Deus ocultar as coisas, mas as do rei esquadrinhá-las. Deus não escondeu de nós, Ele escondeu para nós. Deus não escondeu a sabedoria e o conhecimento de nós, Ele escondeu para nós. Queridos, a sabedoria do reino, a perspectiva de reino, ela é muito superior. Ela é um reino, o reino de Deus é um reino superior. É superior ao reino das trevas, é superior ao império das trevas, é superior ao padrão desse mundo. Nós vemos as coisas de uma forma diferente, nós vemos as coisas da perspectiva de Deus. Estamos inseridos num reino que é estabelecido em paz e em alegria. E paz e alegria não pode apenas tornar palavras religiosas no nosso meio. Não, elas têm que ser experimentadas. O reino de Deus ele não é comida e nem bebida. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ele é no Espírito Santo. O reino de Deus, duas das colunas dele é paz e alegria.
Mas essa paz não é uma paz normal, ela é uma paz sobrenatural. Nós temos acesso dentro desse reino, vocês estão aqui comigo? Nós temos acesso a uma paz sobrenatural, não é uma paz normal. Porque o que é paz nesse mundo? A ausência de conflito, a ausência de problemas, a ausência de contas a pagar, a ausência de barulho. Mas a paz no reino de Deus, ela é a presença de uma pessoa. Nós podemos andar numa paz sobrenatural. E nós fomos chamados para andar nessa paz sobrenatural. Quando Jesus ele enviou os 70, enviou eles com uma missão, disse: não leve prata, não leve ouro, não leve 2 túnicas, aonde vocês chegarem, declarem paz. Eu não acredito que Jesus estava dando apenas um cumprimento para eles, uma maneira de cumprimentar a paz. Eu não acredito nisso. A minha visão, a interpretação dessa parte das Escrituras é que eles tinham algo, e quando eles chegassem em um local, em determinada missão, aquilo que eles tinham seria liberado. E a atmosfera daquele local iria mudar. Nós fomos chamados para mudar atmosferas. Nós fomos chamados para desfrutar dessa paz que é uma paz sem fim. Nós servimos ao príncipe da paz. Ele disse: a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não é a paz segundo o padrão mundano, é uma paz sobrenatural, uma paz que não tem fim. E a paz, ela esmaga, queridos, qualquer coisa que se levanta. A paz é um negócio interessante. A paz é um negócio interessante, porque para nós é paz, mas para as trevas é tormento. Eu não creio em guerra espiritual, mas se a gente pudesse ver o mundo espiritual, nós veríamos que a paz ela é extremamente desconfortável para as trevas, ela é esmagadora, porque a Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A paz ela é esmagadora. A paz esmaga tudo aquilo que se levanta contra a tua vida. Se aflição, tentação se levantar contra a tua vida, a paz vai esmagar. Nada pode tirar a sua paz, porque não foi o mundo, não foi o inferno que te deu paz. Foi o príncipe da paz que deixou a paz conosco. Nós podemos andar em paz que não tem fim. Existem níveis de paz. Eu me lembro daquela passagem de Jesus Cristo no barco e os seus discípulos incomodados com uma tempestade e Jesus dormindo. Eu não estou impressionado com a tempestade, eu não estou impressionado com a lição que Jesus Cristo passou para eles. O que me impressiona naquela passagem é Jesus Cristo de Nazaré. É o ministério de Jesus Cristo. Era o contexto que ele estava inserido. Por que Jesus não estava preocupado com aquela tempestade? Por que Jesus não estava dormindo em meio a uma tempestade? Porque no mundo em que ele habita, não existe tempestades. No mundo dele, não existe tempestades. As tempestades podem até vir, mas nós vamos contra ela em paz. Nós vamos contra ela do jeito que Jesus foi. Bonança, haja paz, haja bonança. Cesse tempestade. Trouxe a paz. Você não pode liberar aquilo que você não tem. Meu Deus. Você não pode liberar aquilo que você não tem. Nós só liberamos aquilo que nós estamos conscientes. Nós só liberamos aquilo que nós estamos conscientes. Usualmente você não terá autoridade sobre uma tempestade na qual você não está pronto para dormir dentro dela. Vou tentar desse lado aqui. Eu estou brincando. Usualmente a gente não tem autoridade sobre uma tempestade que a gente não está pronto para dormir dentro dela. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Quando Deus ele quer levar a gente para outro nível, essa é uma das formas que Deus faz para levar a gente a outro nível. Ele põe a gente debaixo de uma circunstância, ou dentro de uma circunstância que está acima das nossas forças.
E você não vai conseguir fazer outra coisa, a não ser falar, pai, ajuda. Ajuda, que o negócio está difícil. Ajuda, pai. Mas quando ele faz isso, ele quer trazer à superfície coisas que ele depositou dentro de você. Quando Deus ele põe você numa situação que está acima das suas forças, é porque ele quer trazer à superfície aquilo que está dentro. Ele fez isso na vida de Gideão. Sabemos que Gideão era um medroso. Quando Deus chamou Gideão, ele disse, valente de Deus. Me impressiona Deus chamando Gideão de valente. Um cara medroso, cheio de limitações, mas Deus chamando ele de valente. Antes mesmo ele já está na frente do exército. Por que Deus fez isso? Porque Deus, quando ele lida conosco, ele já vê o produto final. Deus, quando ele lida conosco, ele lida por aquilo que nós vamos nos tornar. O propósito que ele tinha na vida dele era maior do que ele, e ele precisava de Deus para o cumprimento daquele propósito. Aquilo que nós temos que fazer também é maior do que nós. E nós precisamos de Deus, nós precisamos estar íntimos do Espírito Santo para completar aquilo que ele nos chamou para fazer. Ele disse, os meus planos são maiores do que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus, e nós precisamos nos conectar com ele, para que através dele o propósito se cumpra. Por que ele disse valente? Porque quando Deus ele chama as pessoas, ele chama aquilo que ela vai se tornar. Quando ele mandou Samuel na casa de Jessé, a gente sabe que ele falou, olha, eu me provi de um rei naquela casa. Sabemos que quando ele lidou com Moisés, ele já lidou como libertador. Sabemos que Deus ele faz isso através das Escrituras. Por que Deus faz isso? Porque Deus confia na habilidade que ele tem de completar aquilo que ele começa. Não é por causa de nós, não é por causa, não é tudo a respeito de nós, é a respeito dele. Quando Deus ele nos chama, ele confia na capacidade que ele tem de terminar aquilo que ele começa. Aquele que terminou, aquele que começou, que ele vai terminar. Aquele que começou o propósito das nossas vidas, ele vai terminar. Ele vai terminar. Não acabou, queridos. Existem novos níveis em Deus. E para que a gente entre no propósito que ele tem para nós, nós precisamos aprender a deixar ele nos guiar a águas profundas. Precisamos estar intoxicados, no bom sentido da palavra, com paz, com alegria. Uma das coisas que eu vim falar hoje foi alegria. E Deus já usou uma senhora ali para confirmar aquilo que eu tinha para falar, então eu já fiquei mais tranquilo. Foi graças a Deus, Pai. A única vez que você vai ver, na Bíblia em inglês, a Bíblia diz que Deus ele se vestiu de Gideão. A Bíblia em inglês, na King James, a palavra clothed. É que nem se Deus tivesse posto Gideão como um casaco. Ele se revestiu de Gideão para aquilo que ele tinha ser completo na vida dele e na nação de Israel. Deus ele fez a mesma coisa conosco, talvez uma palavra diferente, mas nós estamos revestidos dele, ele nos revestiu de poder, de autoridade, para cumprir aquilo que ele nos chamou para fazer. Existem níveis de poder, o poder ele nasce do encontro, a unção ela nasce do encontro, a autoridade ela vem da comissão, mas é no encontro que o poder nasce e cresce. A Bíblia fala, até agora nada pedis em meu nome, pedi e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Sabe, eu tenho visto, não estou querendo criticar ninguém, tá bom? Meu nome é Daniel, eu sou teu amigo, sou teu irmão em Cristo. Não quero criticar, só quero trazer um entendimento daquilo como eu interpreto esse versículo. Até agora nada pedirdes, pedirdes e receberei para que a vossa alegria se cumpra. Eu vejo muitas pessoas pegando esse princípio e achando que é uma fórmula para fazer as coisas funcionarem. E esse não foi o intento de Deus. Às vezes você não vai enxergar aquilo que Deus quer dizer literal.
mas às vezes está nas entrelinhas. Eu estou impressionado com aquilo que o Evangelho diz, e eu também estou impressionado com aquilo que o Evangelho não diz. Primeiro, Deus ele visa a nossa alegria. A nossa alegria, ela tem que nascer de resposta de oração. Ela tem que nascer das manifestações do Espírito. Porque se ela não nascer de comunhão com o Altíssimo, ela vai nascer de outra forma. Pega o islamismo. O islamismo ele é conhecido pelo quê? Pela disciplina que eles têm. Não é isso? A gente olha para eles e fala, nossa, eles têm uma disciplina, ora não sei quantas vezes por dia, faz isso, faz aquilo. Mas eles têm somente forma. Eles aplicam uma disciplina. E o cristianismo não pode ser dessa forma. Deus ele não nos chamou apenas para ser disciplinados. A disciplina ela é importante, tem o seu lugar. Mas a alegria intoxicante, essa alegria do reino, ela foi desenhada para que a gente obtenha de comunhão com o Espírito. De receber coisas que Deus preparou para nós. Até agora nada para dizer meu nome. Pedi e receberei para que a vossa alegria seja completa. Então os contatos que nós temos com Deus, eles produzem alegria e fazem ela crescer. Alegria é algo tão importante no reino dos céus, que Jesus Cristo suportou uma cruz, porque Ele via a alegria que lhe estava proposta. Meu Deus. Deus ele não pôs limite aos nossos sonhos. Até agora nada pedis e receberei. Porque muitas vezes a gente não está recebendo aquilo que nós estamos pedindo. Talvez porque o nosso propósito não esteja alinhado. Mas Deus nos desenhou dessa forma. Você não vai achar muitas instruções para orações não respondidas. Você não vai achar na Bíblia muitas instruções para oração não respondida. Por quê? Porque nós não fomos desenhados para não receber as nossas orações. Nós não fomos projetados para não receber aquilo que a gente ora. O reino de Deus, ele é paz, alegria no Espírito. Cadê o querido irmão do teclado? Por gentileza, me ajuda aqui, queridão. Já estou terminando, meu querido. Jesus ele veio padronizar o cristianismo. Ele veio mostrar o que um homem cheio do Espírito e sem pecado é capaz de fazer. Ele disse, aquele que crer em mim, fará as obras que eu fiz e as farás maiores. Eu não cheguei nesse nível, estou perseguindo, como eu disse, mas a gente vê, os apóstolos, eles passaram nesse nível, porque a Bíblia diz que quando Jesus ele passava no caminho, as pessoas queriam tocar nas vestes deles, e conforme elas iam tocando, elas iam sendo curadas. Mas na vida do apóstolo Paulo, a gente já vê as pessoas pegando pedaços das vestes, lenços, levava até o inferno e as coisas aconteciam, os demônios saíam, obras maiores. A gente vê Pedro andando numa rua e a sombra de Pedro curando, obras maiores. A tua sombra, a sombra de Pedro não tinha substância nenhuma. Como é que você me explica a sombra de Pedro curando? A sombra de Pedro curava, porque tinha um fazendo sombra sobre ele. A sombra de Pedro curava, porque ele estava debaixo da sombra do Onipotente. Você só libera aquilo que você está consciente. Você só libera aquilo que você está consciente. Nós precisamos trazer a nossa mente, renovar a nossa mente com a realidade celestial, com a realidade do reino que nós estamos inseridos. Para que a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, mas qual que é a vontade de Deus? Simples, eu te digo hoje. Muitos aqui já sabem, mas talvez você que não saiba. Qual que é a vontade de Deus? É o desejo de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Só isso? Não. Cura os enfermos, expulsa os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não sei se Deus quer que eu case ou não. O que você quer? Ah, eu quero casar. Então case e depois cura os enfermos, expulsa os demônios.
ressuscite os mortos, limpe os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Ah, mas eu não sei se Deus me chamou para ser um pastor ou missionário, o que você quer? Ah, eu quero missões mundiais. Então, faça missões mundiais, depois cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, de graça recebeste, de graça dá. Ah, mas eu não sei se Deus quer que eu faça uma faculdade ou não. O que você quer? Ah, eu quero fazer uma faculdade. Então faça a faculdade, depois cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Os milagres são importantíssimos no reino de Deus. O que Sodoma tinha? Jesus ele disse: ó Cafarnaum, subirá até os céus? Não, você descerá até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que se operaram dentro dos seus muros, há muito eles tinham se arrependido. O que eles tinham? Eles tinham um intercessor. O que eles não tinham? O que eles não tinham? Eles não tinham um operador de milagres. Se nós queremos transformar a nossa cidade, transformar a nossa comunidade, transformar as nações, nós precisamos receber poder do alto, nós precisamos compreender como Deus faz as coisas. Qual que é o caminho para os milagres? Não tem segredo. Entra no teu quarto, ora ao teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. O poder ele nasce do encontro, o poder ele nasce da intimidade. Depois você vem a público e se arrisque. Ah, mas e se não acontecer? Se não acontecer, volta para o teu quarto e ora ao teu pai que vem em secreto. Chore pelas vidas, chore por essas pessoas que não estão sendo curadas. Meu Deus. Temos visto muitas pessoas hoje fazendo teologia, firmado em frustrações. Ora por um enfermo, nada acontece. Vou fazer teologia ali. Vou fazer doutrina em cima disso. Não é a vontade de Deus curar. Deus não opera mais milagres, os milagres eram só para a época dos apóstolos. Esse é o último lugar que nós temos que fazer doutrina, querido. Nossa doutrina está baseada na bondade de Deus. Até agora nada pedis, pedis e receba, para que a vossa alegria se cumpra, como a profeta disse ali. Deus ele quer que a nossa alegria se cumpra. Ele regozijai-vos, digo de novo, regozijai-vos, se alegre. Jesus ele suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta para ele. A alegria é uma recompensa no reino. Podemos andar em alegria sobrenatural, em paz sobrenatural. Aleluia! Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima, por gentileza. A intercessão, queridos, ela é extremamente importante. Eu não quero diminuir a intercessão. Ela é extremamente importante. Mas o papel dela é derrubar os muros, para que a gente entre e desfrute dos despojos. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus quer fazer coisas aqui essa manhã. Se Deus falou através da senhora, falou através da minha vida sobre alegria, sobre paz, talvez tenham pessoas aqui que precisam desfrutar de um nível maior de alegria e de paz. Eu acho que todo mundo se encaixa nessa categoria. Nós precisamos de mais dele. Nós precisamos de mais paz. Nós precisamos de mais alegria. Nós precisamos de mais poder. Nós precisamos de mais autoridade. Nós precisamos mais dele. Revela-me os teus propósitos para que eu te conheça.
O Espírito de revelação, ele vai desvendar coisas aos nossos olhos, vai continuar desvendando, para que a gente entre na profundidade de Deus. Oh Pai, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça. Você só libera aquilo que você está consciente. Você só pode dar aquilo que você tem. Apóstolo Pedro e apóstolo João, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Aquela mulher samaritana, quando tocou nas vestes de Jesus Cristo, ela recebeu aquilo que ela foi buscar. Sabemos que esse é o mais alto nível de fé: crer com o coração, confessar com a boca e agir de acordo com aquilo que está crendo. Nós temos aprendido isso. Mas sabe algo que me chama a atenção naquela escritura, naquela parte da escritura? É de novo o ministério de Jesus Cristo de Nazaré, a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava tão consciente da presença do Espírito Santo, ele estava tão cheio da realidade celestial, da realidade divina, que ele pôde identificar quando alguém fez uma demanda daquilo que tinha sobre a vida dele. Ele pôde identificar quando alguém fez um saque da conta dele. E ele não estava ministrando a palavra não, ele estava andando no caminho. Ele estava andando no caminho, conversando com os discípulos. De repente, virtude saiu de mim. Tão consciente da presença de Deus que pôde perceber quando virtude saiu, quando o poder saiu. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero andar todos os meus dias na presença do Altíssimo, nos atos do Senhor, porque a Bíblia diz para que a gente entre no Santo dos Santos, para que nunca mais a gente saia dali. Para que nunca mais a gente saia dali. Eu quero isso no meu dia a dia, liberar paz. E eu declaro isso sobre a sua vida também. Eu declaro isso sobre a sua vida também. Lugares que você chegará, atmosferas serão mudadas, por causa daquilo que está dentro de você. A atmosfera vai mudar. Pessoas verão que você está andando num nível diferente de paz, elas vão desejar aquilo que você tem. A paz fluirá como um rio da sua vida, a alegria fluirá como um rio da sua vida, o poder de Deus fluirá como um rio da sua vida, e você vai mudar a vegetação que está ao seu redor. Essa situação não é para perda, querido. Não pense que esse é o fim. Isso é Deus te levando para outro nível. Isso é Deus trazendo para a superfície aquilo que Ele depositou dentro de você. É Deus te trazendo para a dimensão do impossível. É Deus te trazendo para a dimensão do impossível. É Deus te trazendo para a dimensão do impossível. Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam para que vocês comecem a experimentar milagres, para que você comece a experimentar aquilo que não poderia acontecer normalmente. Deus, Ele nos chama para uma nova perspectiva, para ver as coisas, enfrentar situações, enfrentar dificuldades, a partir da perspectiva que Ele tem das coisas. Esse gigante que está sobre a sua vida se tornando um anão, querido. O medo não pode te paralisar. O medo não pode te paralisar. O medo não pode te paralisar. O medo não é o seu amigo. Não tente combater medo. A Bíblia fala: se enche do amor, e o amor perfeito, Ele lança fora todo medo. Não queira combater essas coisas, querido. Se encha de Deus, e essas coisas vão ser tiradas automaticamente. Deus vai te levar para um outro nível de paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede o padrão mundano. A paz que as pessoas não entendem. O mundo pode estar caindo ao teu redor, querido, mas você não. Você vai estar em paz. Uma tempestade pode se levantar contra você, mas você falará à tempestade e haverá bonança. Obrigado, Senhor. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Na presença. Aquela música da presença que você tocar, por favor. Nós vamos desfrutar um pouco da presença do Altíssimo. E eu creio que Deus, Ele vai liberar uma nova medida de paz para algumas pessoas aqui. Porque faz parte da sua herança, é sua por direito. Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu, querido. Isso é precioso demais. A paz, ela é preciosa demais.
Haverá uma liberação de paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você vai sair daqui em paz. Se você entrou aqui atormentado, você vai sair em paz. Você vai enfrentar essa situação de uma forma diferente. Você vai enfrentar ela através de paz. Paz será a sua base. Ela não prevalecerá contra ti. Ela não prevalecerá contra ti. Esse gigante vai se tornar um anão diante dos seus olhos. Vai se tornar um anão diante dos seus olhos. Aquilo que era impossível se tornando possível. Aquilo que era ilógico se tornando lógico. A presença de Deus, a paz de Deus reinterpretando a atual situação, reinterpretando a atual provação, reinterpretando aquilo que você tem passado, suas dificuldades, seus problemas, reinterpretando. Essa é a palavra, reinterpretando. Você começando a ver as coisas de uma ótica divina, desfrutando de uma força sobrenatural, desfrutando de uma força sobrenatural. Deus vai derramar força sobre a sua vida essa manhã. Deus vai derramar força sobre a sua vida essa manhã. Existe uma força, existe uma graça disponível. Você enfrentará a vida de uma forma diferente. Adoro todas as coisas eu posso, Pai, em Ti que me fortalece. Os teus medos não serão um empecilho. As tuas fraquezas não serão um empecilho. As tuas limitações não serão um empecilho. Elas serão uma plataforma para a manifestação da glória de Deus. O poder de Cristo repousando sobre as suas fraquezas. Porque as suas fraquezas e seus medos não impedem aquilo que Deus tem na sua vida. Não impedem aquilo que Deus tem na sua vida. Aquele que começou a obra vai terminar. Vai terminar. Vai terminar em nome de Jesus Cristo. Ele vai terminar. Porque Ele é poderoso para terminar. Ele confia na habilidade que Ele tem de terminar aquilo que Ele começa. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pega as tuas mãos, querido. Em nome de Jesus, por gentileza. Receba dessa atmosfera celestial. Receba dessa atmosfera celestial. Seu Pai está aqui essa manhã. Seu Pai está aqui essa manhã. Nosso Pai está aqui essa manhã. Eu te adoro, Pai. Adoro a tua presença, amado da minha alma. As tuas asas me envolvem com a tua glória. Vejo a tua glória. Vejo o teu rosto amável, amado da minha alma. O teu perfume exala o lírio dos vales, o lírio dos vales. Para ver tua paz.
para aquilo que se vê. Aprenda a olhar com os olhos do seu coração. Aprenda a olhar com os olhos da fé. Não atente para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal. Aquilo que se vê é temporal. Mas aquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê é eterno. O reino que está dentro está sobre você. Ele é eterno. Você tem que lançar raízes. Você tem que lançar raízes nele. Lança raízes nessa atmosfera. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Lança raízes. Lança raízes. Essa atmosfera é para todos os dias. É para todos os dias. Não atente para aquilo que se vê. Revelação é um convite à intimidade. Fé explora aquilo que revelação provê. Fé explora aquilo que revelação provê. Aquilo que foi aberto aos teus olhos. É um convite para a intimidade, um convite para a gente crescer em fé. Fé, ela explora aquilo que revelação provê. Eu vou dizer isso para finalizar. Tinha uma confusão na igreja de Corinto, de repente o apóstolo Paulo chegou com uma revelação, falou, olha, é assim que as coisas funcionam, os dons operam dessa forma, as coisas têm que ser dessa forma, era algo que estava ali, mas estava oculto aos olhos deles. Aí o apóstolo Paulo trouxe a revelação, no capítulo 12, no capítulo 14 ele disse, agora buscai com zelo os melhores dons. Fé explora aquilo que revelação provê. Fé explora aquilo que revelação provê. Eu não te conheço muito bem, mas é nítido que você está se movendo sob uma unção profética. É bem nítido. Qualquer um poderia dizer aqui. A hora que eu entrei aqui, você começou a louvar, eu percebi essa unção profética. E a Bíblia fala que Saul, quando ele veio encontrar alguns profetas, quando ele estava passando no caminho, encontrou um grupo de profetas, e o espírito dos profetas pulou sobre ele. A unção profética que estava sobre aqueles profetas pulou sobre aquela pessoa, sobre Saul. Aquilo que aconteceu hoje aqui é por causa da unção que está sobre a sua vida. Você vai ver isso numa medida maior. Você vai ver isso numa medida maior. Quando essa unção se manifestar, pessoas sendo impregnadas por essa unção e começar a profetizar por causa daquilo que está sobre a sua vida. Foi um grande prazer estar aqui essa manhã com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Mais uma vez, essa é a minha igreja. Talvez você não me conhece ainda, mas tenho laços fortes com o pastor João, meu pastor. Te amo, viu, pastor? Prazer revê-lo. E eu amo vocês também. Um grande abraço.